dia a todos. A graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs. Sempre um prazer muito grande, um privilégio renovado estar aqui com vocês. E eu quero chamá-los e chamá-las para Gálatas no capítulo 4. Gálatas no capítulo 4. Esse é o 10º encontro que vocês têm conversando sobre Gálatas. E com isso eu já vou te dizer como é que pretendo fazer o que devo fazer nessa manhã. Se vocês levaram 10 encontros para chegar no capítulo 4, isso pelo menos nos diz qual é a extensão, a profundidade do que está sendo tratado. E esse capítulo 4, assim como qualquer texto do Evangelho, é de um capital extraordinário, de capital espiritual riquíssimo. Então eu observei e pensei, bom, pelo menos eu precisaria aí de umas 4 oportunidades de 1 hora para conversar alguma coisa sobre. Como nós não dispomos nem sequer de uma oportunidade de 1 hora, então vou fazer o melhor que eu posso. Eu conversei com o Pedro e ele me deu um feedback efetivo do que está acontecendo e ele me disse que a pretensão dele, a intenção era que no encontro que precedeu, no 9º encontro, ele tivesse conversado com vocês pelo menos até o versículo 8 do capítulo 4. No entanto, ele entendeu também que se ele assim o fizesse, se estenderia muito. Então eu vou deixar essa parte para ele, quando ele voltar ele faz, e eu pretendo começar a conversar com vocês a partir do versículo 12, tá certo? Então Gálatas capítulo 4, eu começo a partir do verso 12. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, a partir do verso 12, que nos dizem assim: Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque eu também sou como vós, nenhum mal me fizestes. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitaste, nem me desprezaste. Isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como a um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque eu vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os vossos olhos e mos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. 18. É bom ser zeloso, sempre do bem, e não somente quando eu estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar o meu tom ou mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Eu gostaria que nós concentrássemos a nossa atenção nessa manhã, sobretudo no verso 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Nós vamos orar. Nós já lemos o livro da igreja, um texto do Espírito Santo, estamos na Carta da Liberdade e nós vamos orar. Vamos pedir para que Deus, de fato, possa fazer o que deve. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te suplicar que o Senhor possa nos equalizar, que o Senhor possa nos sintonizar, sobretudo, que o Senhor possa, de fato, silenciar qualquer ruído no nosso íntimo, mas que o Teu Espírito possa continuar a nos falar e, sobretudo, que tenhamos ouvidos para a Tua voz. Nessa manhã, Deus, nós te agradecemos pela oportunidade única, extraordinária, irrepetível que temos nessa hora de nos acercarmos em torno da Escritura com essa boa intenção de dela obtermos a Tua voz, a Tua palavra, diretriz para a nossa vida. Ó Deus, obrigado por esse texto, obrigado pela sua preservação, obrigado pela sua aplicabilidade, obrigado pela possibilidade que a gente tem de estar exatamente aqui e agora.
reconhecemos que o Teu Espírito nos preservou para essa hora, o Teu Espírito nos convocou e, sobretudo, o Senhor nos deu abertura de percepção para que aqui estivéssemos após a obediência ao Teu chamado. Então, Deus, nós queremos aproveitar essa hora da melhor maneira possível. Para tanto, suplicamos, mantenha-nos de fato no presente para que possamos de fato experimentar o presente, para o máximo louvor da Sua glória, sabendo que todos os nossos pecados estão perdoados no nome de Cristo Jesus. É por isso que nós falamos contigo com toda alegria no coração e fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse é um texto de fato rico e eu gostaria de tão somente recapitular algumas ideias que nos são muito caras. Por exemplo, quando a gente fala sobre salvação, a gente está falando de uma obra de Deus por sua graça. Salvação é uma obra da Trindade por sua graça. Hoje em dia, infelizmente, a compreensão que as pessoas têm da graça é muito equivocada, porque sequer há menção acerca da graça. E quando há menção acerca da graça de Deus, parece que quem fala sobre graça acha que graça é uma quarta pessoa na Trindade. Só de eu falar isso, você fala, como assim? É impossível. Salvação é uma obra da Trindade por sua graça. E aí a pergunta natural é, e o que é a graça? Graça é uma disposição favorável no coração da Trindade para fazer o bem para toda a humanidade a partir do sacrifício aceito de Jesus de Nazaré, desde antes da fundação do mundo, manifesto na cruz do Calvário. Isso é graça. Deus vai fazer o bem para a humanidade. Por que Ele pode fazer esse bem para a humanidade, sendo que muitos na humanidade ainda estão em rebelião? Porque Jesus de Nazaré foi à cruz antes da fundação do mundo. Ou seja, a cruz é pré-histórica. Aquela cruz que nós vemos no Calvário é a cruz da história. Se Deus não tivesse dito, haja cruz, antes de dizer, haja luz, não haveria possibilidade de se criar nada, sobretudo de fazer a manutenção daquilo que fora criada. Porque você já sabe, Atos 17, 28 diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus nós temos vida, movimento e existência. Não existe nada fora de Deus. Deus é a única realidade do universo em que todas as demais subsistem. Logo, se Deus é santo, a pergunta que sobrevém é, e como é que um Deus santo vai carregar em si pecadores? Os anticorpos da santidade de Deus deveriam nos expelir não para a morte, mas para a não existência. Então, antes de Deus começar, Ele já precisou resolver um problema. Qual o problema que Deus precisa resolver antes de começar? O nosso. Como é que eu vou sustentar essa raça? Entendeu? Dos traidores. Como é que eu faço? Então, alguém de nós, porque você sabe que Deus é uma família, a única possibilidade que existe é um de nós precisa deixar o seu estado de glória e entrar num estado de sacrifício para que quando nós criemos, eles estejam sempre em nossas mãos. Interessante. Por isso que eu digo a vocês que Deus não pode ser surpreendido. Deus, na verdade, é surpreendente. Por isso que quem já me ouviu um pouco mais de vezes sabe que sempre digo que Deus fez o fim antes do começo. Isso faz com que Ele não possa ser surpreendido e se torne de fato o ser surpreendente do universo. Porque Ele já estabeleceu o que Ele quer. Mas isso também não chama de determinismo, não. Não pense, não é nada disso. Ele só segurou o final. Por exemplo, linguagem que todos nós agora compreendemos. Spoiler. Quando você lê a última página da sua Bíblia, você tem um spoiler. Só vive mal porque você quer. Se você não quiser, viva, observe o spoiler. E observe se você está no spoiler. É simples assim. E aí ele fez o fim antes do começo. Como ele não pode ser surpreendido, já sabe de tudo que há para se saber. Porque só Deus sabe tudo que há para se saber todo o tempo todo, de todas as coisas, a exaustão. Ele sabe. Ponto. Já fez o fim antes do começo. Não pode ser surpreendido. Então, ele é sempre surpreendente. Então, o que ele fez? Bom, sabendo que nós nos rebelaríamos, a única maneira dele fazer o gênero humano e fazer a sua manutenção seria se ele disponibilizasse algo dele para nós. O que Deus nos deu? Bondade. A bondade dele
junto com o tempo, é que faz com que nós tenhamos qualidade de vida para sermos alcançados por Ele na história. Pegou? Porque se Ele te desse só tempo, não adiantaria. Porque nós somos maus, de natureza e em essência. A antítese daquilo que Deus é. Nós somos maus. Então, se nós somos maus e Deus nos dá tempo, a gente mata geral e no final a gente se mata. Porque nem a gente se aguenta. Então, não adianta Ele dar só tempo para nós. Ele precisa dar tempo e qualidade de vida, para que a gente possa permanecer na história e na história Ele nos salve. Foi isso que Ele fez. E é isso que Ele está fazendo todo o tempo todo. Quando a gente fala de salvação, a gente está falando exatamente disso. Salvação é uma obra da Trindade por sua graça. Por isso que quando Jesus plantou a cruz lá no Calvário, Ele disse: está consumado. Eu fiz agora na manifestação histórica aquilo que eu já havia feito desde antes da fundação do mundo. É fantástico. Então é sobre isso que a gente está conversando. Por exemplo, quando a gente olha para esse texto de Gálatas, a gente começa a se dar conta, por exemplo, dos benefícios da obra do mediador. Você sabe que entre nós e Deus há um único mediador, que é Cristo. Pelo menos duas coisas gostaria de lhe chamar a atenção. Que é de fato essa liberdade e submissão. Liberdade para a qual nós fomos chamados por Cristo e a submissão ao Espírito e não à lei, para vencer a carne, ou seja, a nossa natureza caída, e viver sobre o senhorio de Cristo. Isso faz com que a gente tenha um novo status. Nós agora estamos mortos. Em que sentido nós estamos mortos? O Paulo diz que por nós nos deixarmos crucificar com Cristo, isso faz com que Ele viva em nós, e agora o mundo está crucificado para nós e nós para o mundo. E aí você pode me perguntar assim: André, o que é mundo? Nesse caso específico que faço menção, mundo é um sistema em rebelião, em franca oposição a tudo aquilo que se manifesta como reino de Deus. Isso é o mundo. Mundo é um estado de rebelião. Por exemplo, a gente está numa cidade. Deus nunca mandou ninguém construir cidade alguma. Interessante. Cidade é um ato explícito de rebelião contra Deus. Que bom que a gente está num jardim. Que de tanto a gente ficar aqui, pode ser que essa mentalidade comece a ganhar espaço em nós. Deus fez o gênero humano originalmente para viver em um jardim. Aí você sabe que o primeiro rebelde, aquele que começou o mundo, é que fez uma cidade. Cidade não tem nada a ver com o propósito de Deus original. Tanto é, ainda que você não saiba disso, no seu coração isso já está gravado. Por exemplo, quando você tem uma folga, você não procura fazer um tour lá na CSN, você não faz um negócio desse. Você procura o verde. Por que você procura o verde? Por que você faz o retiro espiritual onde tem verde? Porque Deus fez o verde para descansar a vista. E eu tenho um amigo aqui da cidade, chama Tiago Elninho, ele fez uma música que chama Cidade Cinza, Cidade Fumaça. Os caras à noite aí, ó, estão largando o dedo aí, fazendo feio. Você vê até o pozinho brilhando agora. Agora liberado de vez. Cidade cinza. Já viu o dia chuvoso, como é que fica mais cinza ainda? Os caras aproveitam para abrir a chaminé. O mundo é isso. É um estado em rebelião contra Deus. Interessante que Cristo ele se entregou a si mesmo com a finalidade. Qual? Para nos libertar do senhorio desse mundo mal e ser Ele próprio o nosso Senhor. Então agora nós temos uma lealdade definida. Antes nós éramos leais ao rebelde e éramos leais a esse sistema em rebelião em que Ele está por trás de todas as coisas. Agora não. De fato, Jesus é o Senhor para nós. Jesus é o Kyrios. E Senhor aqui não é pronome de tratamento. Senhor significa que de fato Ele é o soberano, Ele é o supremo, o que Ele fala é o que é, ponto. Se o que disserem na terra for parecido com o que Ele diz, a gente diz amém. Caso contrário, a gente continua andando. É simples assim. Observe o que eu disse, a gente continua andando. Nada nem ninguém agora na terra que nós experimentamos liberdade tem o poder de nos parar. Nem todos nós nos damos conta disso. Muitas coisas ainda nos param. Por exemplo, se o cara te der um tapa na cara, nem isso te para. Nada pode te parar agora que você é livre porque você está sob o senhorio de Cristo. Se o cara te der um tapa na cara, ao invés de você parar e discutir, você fala, rapaz, ainda tem outro lado ainda, dá do outro que eu vou continuar. Só que é isso, André, só se o senhorio de Cristo estiver sobre sua vida. Caso contrário, você nem pensa em um negócio desse. Você pensa em dar um tiro no cara, entendeu? Ainda vai encontrar, entre aspas, base bíblica para dar um tiro no cara ainda. Ainda tem isso também, porque idiotice agora é para dar com o pau.
Entendeu? É brabo, é ruim demais. Agora, quando o evangelho entra em você, você percebe que você está nesse gerúndio existencial, missional, leve, com leveza. Nada nem ninguém no planeta pode te parar. Você continua sempre no fluxo, sempre. Maldade nenhuma agora tem mais espaço sobre você. Nenhum. Não tem mais gerência sobre a sua vida. Porque você está sob o senhorio de Cristo. E chamar Jesus de Senhor não é mero pronome de tratamento. É reconhecimento de soberania. Então é exatamente isso que a gente conversou até aqui. Fiz um briefing rápido. E entre os versos 12 e 20, que me chama muita atenção nessa manhã, a gente percebe aqui um ser humano extraordinário, que é o Paulo. A gente percebe aqui um pastor de coração quebrantado, entre os versos 12 e 20. Essa perícope aqui apresenta de modo vívido e eloquente o coração de Paulo apóstolo. E está repleto de compaixão e ternura. Interessante que na percepção de John Stott, irmão nosso que já está na glória, foi um dos capelães da rainha da Inglaterra, ele disse assim que entre os capítulos 1 e 3 nós vemos Paulo apóstolo, o teólogo, o apóstolo, o defensor da fé. Mas nesse texto em específico, nós o vemos como o homem e o pastor que ama vidas. Não é que quando ele era apóstolo, naquela percepção, teólogo ou defensor da fé, ele não amasse. É que aqui está mais explícito ainda, de modo mais eloquente. E a mim me chama toda a atenção essa súplica que ele faz aqui, cheia de humildade à comunidade. Essa é uma das passagens mais emocionantes de todos os textos do apóstolo Paulo. Observe que ele muda a sua argumentação. Impressionante como ele sabe, com maestria, conjugar e equalizar repreensão e amor. Por exemplo, passando, se nós fôssemos usar o evangeliquez, ele passa das cajadadas aos abraços. Interessante. Ele utiliza aqui a argumentação do coração, a argumentação de perplexidade, a argumentação dos poetas, dos artistas, ao invés de usar, por exemplo, o argumento tão somente do intelecto. Aqui Paulo, na verdade, ele está implorando, ele está agonizando diante dessa insuportabilidade da visão que os irmãos da Galácia continuassem longe do lar. Como é que é isso da maneira mais simples que posso? É só você olhar para a cruz do Calvário e comparar com todas essas realidades que nós temos, por exemplo, no nosso país chamada de evangélico e evangelho, e pensar o óbvio: será que Jesus foi à cruz para que a gente tivesse esse montão de lixo aí? É a coisa mais simples do mundo. Se você conseguir, depois dessa análise, achar que isso é evangelho, você continua. Caso contrário, fique desconfiado, porque não tem nada que ver uma coisa com a outra. Evangélico é a característica daquilo que carrega o evangelho. Hoje no país, a gente já não pode nem mais sequer dizer, por exemplo, que há uma igreja brasileira. Não há mais possibilidade de se usar essa nomenclatura. Igreja brasileira. Você pode, no mínimo, dizer a igreja que está no Brasil. Porque para que houvesse uma igreja brasileira, ela deveria ter só um senhor, só um cabeça. É só você ligar, por exemplo, a sua TV que você fala: poxa, não é possível que o discurso de Jesus de Nazaré possa ser esse. Não é possível. Essa é a grande questão. Então aqui, quando a gente observa os Gálatas, já haviam se desviado há muito. E é interessante, dois textos que a gente tem na Escritura Sagrada, Hebreus e Gálatas, foram escritos exatamente para que nós não nos tornássemos aquilo que nós nos tornamos no Brasil. É impressionante. Se a igreja que está no Brasil lesse Hebreus, aí se quiser ficar perfeito, legal, aí pronto. É tudo que a gente não faz. Por isso que eu dou graças por essa oportunidade. Se lesse Hebreus e Gálatas, ia ser fantástico. Por exemplo, uma só porque eu não resisto. Às vezes eu estou no lugar, o cara fala: você vai subir ao altar? Eu falei: jamais, porque isso. Mas você vai para o altar? Eu falei: não, já foi alguém no meu lugar, cara, graças a Deus. Que isso, cara? Entendeu? De onde o cara tirou? Aos hebreus, o básico, aos hebreus. Quem são os hebreus? São os judeus que receberam a fé. Então, algumas coisas se tornaram obsoletas. Por exemplo, essa. Se alguém já foi sacrificado, como é que eu vou ter altar? Como? Se eu não tenho nem mais templo. É uma bagunça. Aí, fala aí outra. Que templo que você tem? Que bom que estamos aqui na casa de Deus. Eu falei: ih, rapaz, o cara andou para trás. O véu rasgou.
admitiu todos. Adoração agora é em todo lugar, entendeu? Simples assim, mas não entra. E aí, como não entra, os charlatães aqui no nosso país deitam e rola. Por quê? Porque não se sabe nada sobre graça de Deus, não sabe. Então, tudo que não é por graça de Deus tem que ser pago. E bem pago, hein? Com corrente, dia santo, dia sagrado, se faltar um perde tudo. Olha que loucura. Era só ler Hebreus. E se lesse Gálatas, então, aí que ficava bom mesmo. Mas os caras nunca vão deixar isso acontecer. Por que eles não vão deixar acontecer? Porque eles sabem que se o evangelho entrar no cidadão, ele deve lealdade só a Cristo. E nenhum coronel de igreja quer te ver só respeitando a Cristo. Ele quer que você seja submisso a Ele, porque você é só uma massa de manobra para o projeto pessoal dele. E sai da igreja dele para você ver o que acontece. Você não te imputa 10 bilhões de maldições. Aí ninguém sabe do evangelho, fica lá todo mundo assim, ó. Ai, pô, que isso, rapaz? Eu sou ovelha de Jesus de Nazaré. Eu entro e saio e encontro pastagem. E eu fico não porque tem grade, eu fico porque a comida é boa. Pronto. Simples assim. Já falaram isso comigo. Mas essa galera aí que anda com você, os caras ficam tudo assim? Aí eu fiz de bobo, né? Falei, mas assim como? Assim. Aí eu fiz mais de bobo ainda. Falei, agora vamos ver até onde. Mas como? Não, você sabe, é assim. Falei, não sei não. Não, assim, soltinho. Falei, agora chegamos lá. Os caras ficam aí assim, soltinho desse jeito. Eu falei, Eu falei, bom, já que chegamos agora... Mas assim, você não bota um terror, não? Não tem uma grade assim? Como é que é? Né? Falei, não, Não, mas e aí? Falei, não, é assim, ó. Eu abro o Novo Testamento, entendeu? Pode ser o Novo, pode ser o Antigo. Se for o Antigo, eu leio na perspectiva de Jesus. Passo pela cruz, o que ficar, ficou. O que não ficar, já foi. Não sou judeu nem judia. Pronto. Simples assim. Abro o Novo Testamento, ensino da melhor maneira que posso, recomendo-os à graça de Deus e ao Espírito Santo e vou embora. Ué, mas e aí? Eu falei, e o quê? Ué, se o Espírito Santo, depois de tudo isso, não fizer o que deve, eu que não vou fazer. Você quer que eu oprima os caras? Você quer que eu fale que se eles não vierem aqui não vai acontecer? Isso aí tem outro nome, irmão. Isso aí é manipulação e religião. Eu não trabalho com isso. Eu sou do Evangelho, é diferente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém. É simples assim. Ou você crê, ou então vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Porque se você crê, é nesses termos aqui. Se não crê, aí você manipula, aí você inventa. Faz o que você quiser. Mas saiba que Deus não é contigo nisso. Porque Deus só tem compromisso com Ele mesmo. Você sabe disso. Seja feito a tua vontade. Ele só faz o que Ele quer. Interessante isso, porque quem não conhece Deus já fica apavorado. Ué, mas como assim? Ué, isso aqui é bom, irmão. Imagina se Deus não fizesse o que Ele queria. Entendeu? Porque Deus, embora possa fazer tudo, Ele não faz tudo o que pode. Deus sempre faz o que deve. Porque se Deus fizesse tudo o que pode, quem estava aqui agora? Então Deus sempre faz o que deve. E é por Ele fazer o que deve e eu conhecer o seu caráter que eu descanso. E nesse descanso está a nossa segurança. Não preciso manipular ninguém. Não preciso. O Espírito de Deus vai te convencer, o Espírito de Deus vai te conduzir. É assim a fé cristã. É para essa liberdade que Cristo nos libertou. Interessante que toda a ênfase desse parágrafo aqui, a partir do verso 12, é tão somente para o relacionamento. Observe o verso 19. Ele usa uma metáfora um tanto estranha aqui, pois ela é perfeitamente aplicável, por exemplo, ao Dia das Mães. Mãe, de fato, é mãe, mas ela também é uma metáfora. Note que mesmo Paulo sendo um homem, ele aplica a sua atividade vocacional à figura da maternidade. Portanto, a compreensão está para além do aspecto biológico da questão de gênero. Esse texto aqui expressa ao mesmo tempo um profundo sentimento de frustração e uma grande preocupação a respeito do crescimento espiritual dos crentes da Galácia. Observe o verso completo. Meus filhinhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Observe a parte B desse texto.
Essa parte aqui é a mais completa expressão de como Paulo amava os irmãos em Cristo na região da Galácia. Observe que ele os chama carinhosamente de filhinhos, que literalmente significa meus bebês, meus nenezinhos. Tive a oportunidade agora de conhecer o filho dos meus amigos, do Ciro e da Rebeca, o Ravi, é um bebê. E essa mesma linguagem que o Paulo se utilizou para se referir aos irmãos da Galácia. Ele os amava como uma mãe ama o bebê, ainda no ventre, e em grande expectação para sofrer as dores do parto. E o Paulo tem um desejo que ele expressa aqui. Qual é o desejo dele? Ele desejava que esses bebês crescessem até se tornarem maduros espiritualmente. É isso que ele diz. Até que Cristo seja formado em vós. Então, compreender o que significa essa expressão, Cristo formado nos discípulos, ela é essencial para que nós compreendamos, por exemplo, a natureza dessa nova vida em Cristo. Por exemplo, essa ideia de crescer no conhecimento de Cristo, ela está em todas as páginas do Novo Testamento. E ela é expressa, por exemplo, por várias figuras, tais como a de um bebê que precisa ser amamentado até poder ingerir alimentos sólidos, como a de um edifício que é construído aos poucos, como de uma criança que se desenvolve até chegar ao estado da perfeita varonilidade, como a de uma planta que vai sendo regada até produzir fruto, e como no caso desse nosso texto em específico, a de um bebê que vai sendo formado até chegar ao momento do nascimento. E é interessante que quando a gente pensa sobre isso, a gente se dá conta de que Jesus falou sobre isso com Nicodemos. Jesus falou que era ali necessário nascer de novo. Você se lembra que o Nicodemos chegou à noite para conversar com Jesus, porque conversar com Jesus é sempre queimar o filme, ou melhor, ser visto com Jesus é sempre queimar o filme. Você tem que decidir se você quer manter a sua reputação ou o seu caráter. Quem gosta só de exterioridade tem vergonha de andar com Jesus, porque Jesus queima o seu filme todo o tempo todo. Agora, se você quiser ter o seu caráter transformado, não há melhor pessoa para que faça isso senão Jesus. Nicodemos, temendo pela sua popularidade ser aviltada, estando com Jesus, foi à noite. E começou passando um pano, fazendo um elogio extraordinário para Jesus. Sabemos, interessante que é uma pessoa e ele diz no plural. Então quer dizer que você é o representante daqueles que ficam me observando. Sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Um judeu usar Deus na frase é um negócio fantástico. Porque você sabe que os caras têm medo de tocar no nome de Deus. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Por qual razão você sabe? Porque ninguém pode operar esses sinais que tu operas se Deus não for com ele. 2 vezes Deus na mesma frase. Imagina, Jesus podia falar, rapaz, finalmente um PhD reconheceu o meu método, meu ensino, coisa fantástica. Aí Jesus responde assim, em verdade, vos digo. Mas não tinha um só? Não, estou falando para todos que você representa. Se vocês não nascerem de novo, vocês não podem ver o reino de Deus. O Nicodemos não entendeu nada, porque todo religioso, é impressionante, quanto mais religiosidade você tiver, menos evangelho você compreende. O cara é um PhD, ele é o mestre de Israel, porque no nosso texto em original a gente não consegue ver o artigo definido o. Ele é um mestre de Israel. Jesus conversando com ele, Deus encarnado, ele não percebeu. Jesus viu que ele não percebeu, disse a mesma frase mudando o verbo. Se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando do novo nascimento. Novo nascimento não é uma melhora do nosso ser. Esse novo nascimento só pode ser operacionalizado pelo alto. É uma ajuda do alto, não é autoajuda, é uma ajuda do alto, é com L. E quem pode operacionalizar isso é o Espírito Santo. Sem que isso aconteça conosco, nós não podemos ver e não podemos entrar nessa nova realidade em que só a vontade de Deus é feita de modo pleno na terra, assim como no céu. Não dá para perceber. Aí você fala, como é que é isso, André? Porque novo nascimento não é uma reforma do seu ser. Novo nascimento é regeneração. Deus vai fazer você novamente. Quando Ele o fizer, você vai começar a se dar conta das realidades espirituais para as quais você estava morto anteriormente. Por isso é que se você entrar num debate com quem não nasceu de novo, não adianta nada. O cara não consegue ver, porque reino de Deus é uma realidade que nós só percebemos pelo lado de dentro. Foi isso que Jesus disse para o Nicodemos, por isso que ele mudou os verbos. Se alguém não nascer da água do Espírito, não pode ver. Se alguém não nascer novamente, não pode entrar.
quem vê que está no reino é porque já está do lado de dentro, ele é invisível pelo lado de fora. Isso é fantástico. Então é sobre isso que ele está falando. E esse texto aqui, essas comparações todas que eu citei para vocês, elas trazem uma ideia básica. Qual é a ideia básica que nós temos? Primeiro, conhecimento de Cristo, ele é adquirido, por exemplo, por acumulação natural. Ou seja, não se conhece tudo de uma vez. Não tem como. Deus é incomensurável. Por isso que eu me lembro de Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus pode ser conhecido, no entanto, não a exaustão. Todos os dias eu posso conhecê-lo mais, mas nunca desse lado aqui, nem em momento algum na eternidade eu vou dar conta de conhecê-lo completamente. É impossível. Extraordinário. Por isso que nós vamos entrar numa nova dimensão chamada eternidade, na qual não existe tempo para a gente conhecer. E vamos ficar nisso aí já não tenho nem mais verbo, nem mais palavras para descrever, porque eu ainda não passei para o lado de lá. Eu tenho alguns vislumbres, mas é fantástico. No nosso lado aqui, na nossa dimensão, a gente não tem linguagem para falar sobre isso. Porque quando você traz a eternidade para o tempo, você não tem nem mais possibilidade de conjugar verbo. Porque eternidade não é um tempo que não acaba. Eternidade é ausência de tempo. Então, às vezes, eu já vi pessoas falando assim, onde passarás a eternidade? É bonito do ponto de vista ser evangelístico, poético, mas está equivocado. Porque não passa, né? Eternidade não é medida de tempo. Eternidade é ausência de tempo. Tempo se mensura por quantidade. Eternidade é qualidade. O que significa vida eterna? Que Deus tem uma proposta para nós de existência que não pode ser afetada pelo tempo nem pelas circunstâncias. Então é por isso que no tempo Ele nos concede oportunidades de conhecê-lo cada dia mais. Por isso que a gente tem encontros como esse. E esse conhecimento ele vem por acumulação, ou seja, não dá para conhecer tudo todo o tempo. Então a gente vai aprendendo aos poucos, num processo constante, cuja velocidade varia, por exemplo, de pessoa para pessoa. O que isso significa? Todos têm possibilidade de aprender. No entanto, cada um a seu tempo e do seu jeito. Todo mundo aprende, mas dentro do seu ritmo e do seu jeito. Por isso que às vezes a gente faz variação de linguagem. O conteúdo é o mesmo, mas a linguagem precisa ser diferente para que haja comunicação. O que é comunicação se não tornar comum? Alguém precisa verbalizar e você precisa compreender. E é interessante que esse aprendizado, porém, ele não deve ser interrompido sob a pena de o discípulo tornar-se um anão espiritual. Segunda ideia básica, esse conhecimento ou desenvolvimento ele deve ser baseado na palavra de Deus, que é a nossa fonte adequada de nutrição. Isso me faz lembrar do Salmo número 1, que diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor, medita nela dia e noite. Qual é a ideia aqui? Antes, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a gente até meditava, só que a nossa meditação tinha um nome, chamava maquinação. Nós maquinávamos o dia inteiro como nós faríamos o mal. Era o dia inteiro sem interrupção. Agora, como houve uma conversão, a nossa coleção de desejos foi transformada, está sendo transformada nesse processo, está sendo santificada, nós maquinamos, só que agora é para o bem. A gente ouve uma palavra de Deus com fé e em fé e a gente fica maquinando. Como é que eu posso, nas oportunidades que tenho, fazer o bem a partir dessa nova percepção que tive do Evangelho? Aí você não descansa. Você fica caçando um jeito de fazer o bem para a humanidade e na humanidade e na história. É um negócio fantástico. Você fica encontrando meios de dar concreção histórica à vontade de Deus nesse tempo e para esse tempo. É uma coisa incrível. E você fala, André, qual a terceira percepção? O nosso alvo nesse crescimento é de fato sermos como Cristo, ou seja, que o caráter dele se manifeste em nós. Então o objetivo dessa formação é uma identificação tão completa com Cristo que, por exemplo, a mente de Cristo passa a ser a nossa mente. Isso a gente aprende em 1 Coríntios 2,16. A vida de Cristo passa a ser a nossa vida, Gálatas 2,20. Já não mais eu vivo, mas Ele vive em mim. A ética de Cristo passa a ser a nossa ética, 1 João 2,6. E, sobretudo, o sentimento de Cristo passa a ser o nosso sentimento, que é uma dimensão que nem sempre a gente se dá conta. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi isso, uma pessoa me disse assim, quando eu comecei meus primeiros passos na fé. André, nós pecamos por pensamentos, palavras
e atitudes. Aí eu guardei e falei, poxa, aprendi uma coisa boa. E levei esse pensamento comigo até o dia em que eu descobri que havia uma dimensão que não fora contemplada. A dimensão das emoções, da psique, dos sentimentos. Nós pecamos primeiro lá no íntimo, é lá dentro. Aí primeiro você sente, ali já deveria apitar alguma coisa em você. Pé, pé, pé. Esse sentimento não está de acordo com Jesus de Nazaré. Só que a gente deixa passar. Do sentimento já se torna um pensamento, aí já começa a maquinação. Da maquinação você já quer dar concreção histórica, aí desgraçou tudo. Pegou? Então, se nessa dimensão aqui do íntimo a gente já perceber que a gente está sentindo o que Jesus jamais sentiria, a gente fala, Senhor, isso aqui não está legal não. Extirpa isso de mim, de modo que de fato o teu sentimento esteja em mim, encontre espaço no meu coração, de modo que isso possa dirigir os meus pensamentos e que quando eu for agir, que a minha ação seja de fato a ação que Cristo teria se estivesse aqui agora no meu lugar. Interessante que tem um judeu que fez uma tradução do Novo Testamento, ele se chama David Stern, e ele traduziu esse texto assim, ó, meus filhos queridos, sofro dores de parto por todos vocês novamente. E este processo continuará até que o Messias seja moldado em vocês. Essa é a Bíblia judaica completa, mas também tem o Novo Testamento traduzido por ele. Então, quando a gente olha para esse texto nessa perspectiva, a gente percebe duas coisas interessantíssimas. Primeiro, assim é como todo pastor deve se portar, por exemplo, diante da comunidade, diante da igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus. É com essa postura de quem, de fato, padece dores como de parto, para que ela nasça ou se desenvolva de modo saudável. Isso me faz lembrar de uma citação de um irmão nosso do passado. Esse era um gênio, extraordinário. O nome dele, João Calvino. Ele disse assim, se os ministros quiserem agir de maneira acertada, que trabalhem a fim de fomentar Cristo, ou de formar Cristo, não eles próprios, nos seus corações. Isso é incrível. Note que no verso 14, o Paulo faz menção de Cristo. Ele foi recebido como se for o próprio Cristo. E no verso 19 ele diz, de novo sofre as dores de parto, até Cristo ser formado em vocês. Então, o que deveria importar ao povo, isso eu aprendi com John Stott, não é a aparência do pastor, mas se Cristo está falando através dele. O que deveria importar ao pastor não é a boa vontade das pessoas, mas se Cristo está sendo formado nelas. A igreja, por sua vez, precisa de gente que, ouvindo o pastor, ouça a mensagem de Cristo. Eu penso que o melhor elogio que um pastor pode receber, por exemplo, ao terminar uma fala, deveria ser assim, eu nem te vi hoje. Bom é aquele dia que você nem recebe cumprimentos no final da pregação, porque os caras ficam tão transtornados. Uma vez o cara falou assim, André, eu perdi até o rumo da minha vida, eu não sabia nem o que eu fazia depois que você falou aquele negócio. Eu falei graças a Deus, velho. Graças a Deus, entendeu? Esse é o segredo. Então a igreja precisa de gente que, ouvindo o pastor, ouça a mensagem de Cristo. Apenas quando o pastor e a congregação se mantiverem assim, ou seja, com os olhos em Cristo, só então o seu relacionamento mútuo vai se manter sadio, proveitoso e agradável ao Deus Todo-Poderoso. Quando tais pastores abundam, a igreja deve florescer. Isso a gente percebe como deve ser a postura de um pastor diante da comunidade. Mas também a gente se dá conta por essa perspectiva como cada membro deve se portar em relação aos demais participantes da comunidade. Ele também deve experimentar as dores como de parto, para que todos se desenvolvam de modo saudável. Porque é isso que o Paulo diz, por quem sofro de novo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que isso aqui quer dizer para nós? Que de fato essa é uma experiência de vida e na vida. E digo mais, e dói, irmão. Dói, mas dói e é muito. Por que eu tenho que te dizer isso? Porque nós estamos na geração do analgésico. A gente não gosta de sentir dor, a gente está na cultura do esforço mínimo,
já vou te alertar se é que você não tinha percebido. Nesse negócio de a gente andar em liberdade com Deus na comunidade que foi chamada à realidade pelo seu sangue, vai doer. Se você não está sentindo dor, como de parto, para que Cristo seja formado nos irmãos ou até que seja formado, alguma coisa está errada. Dói e dói muito. E tem um detalhe, nós estamos numa geração que não gosta de sentir dor. A gente faz de tudo para não sentir dor. Só que andar com Jesus de Nazaré vai sentir dor. E digo mais, também não andar com Jesus faz a gente sentir dor. Todos nós somos visitados pelo sofrimento de algum modo, em alguma intensidade, em algum momento da vida. Porque desde quando nós pecamos, nós somos lançados num ambiente de sofrimento. Mas tem um detalhe, observe isso, há uma distinção entre dor e sofrimento. Dor, todos nós sentimos, todos, ninguém será privado dela. No mundo tereis aflições, vírgula, graças a Deus por isso, conjunção adversativa. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a proposta do Evangelho? O sofrimento vai bater em sua porta em algum momento, em algum dia, em alguma intensidade. Viver agora é sofrer em alguma medida. No entanto, dor todos os seres humanos experimentam. Sofrimento é opcional. Sofrer é um verbo. Verbo só se efetiva quando conjugado. Você decide se vai sofrer ou não. Só que interessante, você não precisa conjugar o verbo sofrer. Esse é o ponto. Nós estamos no ambiente de sofrimento, mas o ambiente não precisa encontrar espaço em nós. E pode ser que você esteja achando essa ideia ousada e fala assim no seu coração: de onde você tirou esse negócio aí, rapaz? Onde você viu isso? Melhor pergunta é essa. Onde você viu isso? Não é onde eu vi isso, é em quem eu vi isso. Eu vi isso no meu Senhor. Ele transitou pela existência num ambiente de sofrimento e o sofrimento nunca encontrou espaço nele. Porque Jesus sempre escolheu conjugar outros verbos. Sofrer é um verbo. Verbo só se efetiva quando conjugado. Na liberdade do Evangelho nós temos infinitas possibilidades ao invés de conjugarmos o verbo sofrer. É isso. Qual é a ideia que eu tenho para nós nessa manhã? Nós somos chamados para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Nenhum de nós tem necessidade de retroceder. Como é que a gente faz para não retroceder? Aproveita todas as oportunidades que o Espírito Santo te der para que você cresça. Sobretudo, quando você estiver num encontro coletivo e comunitário com a comunidade, com a igreja local. Porque há coisas de Deus que você jamais vai descobrir sozinho. Não tem como. Você só descobre quando você está com os irmãos. Exemplo simples. Há coisas que às vezes a gente ora pedindo para Deus que Ele nunca, jamais, sob hipótese alguma, vai dar. Por uma questão muito simples. Porque Ele já deu para alguém na comunidade. Não vai dar para você. E não dando para você, Ele está te ensinando uma lição. Há que haver mutualidade. Vai conversar com seu irmão que você aprende isso aí que você está querendo. É simples assim. Quando nós desprezamos o encontro coletivo e comunitário, a gente está dando um tiro no pé. A gente está deixando de perceber coisas de Deus que jamais perceberíamos, por exemplo, na singularidade do nosso lar. Não tem como. Você só vai aprender na comunidade. Por exemplo, na comunidade a gente deveria até encontrar uma outra maneira de nós nos dispormos, de nós nos sentarmos. Só como assim, André? A gente nem deveria ficar muito um atrás do outro, porque atrás do outro eu só vejo a nuca e eu preciso ver a sua face. Por que eu preciso ver a sua face? Porque quando eu olho para a sua face, eu posso perceber os reflexos de Cristo. Então eu te vi ontem, quando eu te vejo hoje, eu falo: irmão, já tem um negócio diferente para a cara aí. Você estava amarrotado, mas você está melhorzinho, você está mais apresentável hoje. O que está acontecendo? Aí o irmão vai responder: pô, você não sabe não, André? É porque eu sou um ser de transformações infindáveis e contínuas. Caramba, hein? Aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, todos os dias, o dia todo, eu estou sofrendo essa mutação do Espírito Santo. Eu estou em metanoia todo o tempo todo. É fantástico. Então, eu não posso perder essas oportunidades, porque se eu perco, não é que eu fico no mesmo lugar, eu começo a retroceder, eu começo a andar para trás. Então, nessa manhã, qual é a ideia do Evangelho para nós? Primeira pergunta que eu tenho para você: em que Evangelho você tem se apoiado? Em que Evangelho você tem se apoiado? Por que eu estou dizendo isso? Esses nossos irmãos da Galácia aqui, eles tiveram que escolher entre dois Evangelhos. E a gente sabe que Evangelho é um só.
embora tenham 4 narrativas, é um só evangelho. Mas haviam 2 ali, um outro evangelho, outro no sentido de essencialmente diferente. Eles tinham que escolher entre 2 formas de se relacionar com Deus. Nós nos relacionamos com Deus pelo Espírito e não pela lei. 2 maneiras de encarar a vida. O que é o Evangelho? O Evangelho é o ensino de Jesus sobre a maneira divina humana de enxergar a realidade. Nós, nessa manhã, sempre precisamos conjugar o verbo escolher. A gente está sempre diante de escolhas e decisões. Essa é a faculdade que nos foi legada por Deus. Ela é intransferível. Nós temos toda a possibilidade e responsabilidade de escolha. Então, por exemplo, nessa manhã está diante de nós. Qual vai ser a nossa lealdade? A gente vai dar de fato ouvidos a Jesus de Nazaré, que nós reconhecemos como Senhor, ou aos falsos ensinos que aqui no nosso país a gente tem a rodo? Por exemplo, eu estou me esforçando e todos que me precederam aqui na comunidade fizeram o seu esforço em Deus para que trouxéssemos o Evangelho da maneira mais pura que nós percebemos, que tem esse detalhe também, porque já passou por nós. Então nem posso dizer que o Evangelho é puro, não, passou por mim, mas eu estou me esforçando e todos os demais. Mas você sabe que durante toda a semana você vai ser bombardeado por ideias diferentes. Se você não estiver firmado na graça de Deus, você não consegue perceber as realidades. Você não consegue viver nessa liberdade para a qual Deus nos tem chamado. E aí eu digo a você, todas as vezes que você escolhe, você está definindo a sua vida. Todas as vezes que você escolhe, você está manifestando quem você é. Uma coisa impressionante que eu vejo é que muitas pessoas se dizem de fato cristãs, mas nunca se lembram de recorrer a Jesus de Nazaré antes de fazer as escolhas. Elas sempre oram, quando oram, assim: Senhor, abençoa os meus planos, os meus sonhos, os meus projetos. E uma pessoa veio conversar comigo e me perguntou: e os meus sonhos em relação a Deus? Eu devo orar por eles? Aí eu tive que dar de bom judeu, né? Falei assim: mas você já pensou assim em orar não pelos seus planos, mas para que você possa ser colocada pelo Espírito de Deus nos projetos e propósitos de Deus? Você não acha que é mais interessante? Porque nós chegamos aqui há pouco e nós ainda temos uma percepção distorcida da realidade. Mas Deus, que sabe tudo o que é para se saber, Ele tem um propósito. O que é propósito? A razão pela qual algo ou alguém existe. O propósito dele é imutável e está se desenrolando ao longo da história. Quem chegou agora sou eu. Então quem deveria orar para entrar nesse negócio sou eu e não ele abençoar os meus. É muito melhor que eu entre no que já está abençoado do que pedir a bênção dele para algo que ainda está maculado pelo pecado. Aí a pessoa, nunca tinha pensado nisso. Falei, deveria. Viu como é que é lindo? Ela nunca aprenderia isso, por exemplo, se ela não estivesse na comunidade também. Então nessa manhã, é sobre isso que a gente está conversando e eu espero que o Espírito Santo possa ter feito bom uso desse tempo, desse momento, desse espaço, de modo que essas palavras possam chegar ao seu coração e no momento certo, que elas possam frutificar. Porque crescer é você investir nas suas raízes. Todas as vezes que você investe na raiz, você não precisa se preocupar com o fruto. No tempo certo, na estação certa, ele vem. Porque aquele que está fundamentado na graça é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Não tem estresse. Você não vê uma árvore frutífera fazendo força para dar o fruto. Na estação certa, ele vem. As folhas são sempre verdes, ou seja, sempre aviço, sempre a vida. Essa é a vontade de Deus para nós. Todas as vezes que a gente está diante de uma escolha, a gente tem que lembrar que todas as vezes que a gente faz uma opção, a gente está transformando a nossa essência em uma coisa um pouco diferente do que ela era antes. Então, nessa manhã, a nossa lealdade está sendo posta em xeque. Ou nós abraçamos esse evangelho que o Paulo nos legou pelo Espírito Santo e reconhecemos que, de fato, Jesus para nós é suficiente, ou então os falsos ensinos vão encontrar espaço em nós. O que é um falso ensino? É sempre quando você precisa associar Cristo com mais alguma coisa. É Jesus plus. Para nós não precisa. Quando a gente é do Evangelho, só Jesus é suficiente. Nele todas as coisas já estão resolvidas. Então esse é o valor inestimável do Evangelho.
Então, nessa manhã, era isso que eu tinha no coração para dividir com vocês e quero dizer uma última coisa. Sinto que devo. Falei sobre dor com vocês, sobre dor. Quero dizer o seguinte, de modo mais simples que eu posso. É muito improvável que Deus use alguém que nunca experimentou dor em alguma medida. Você não vai ter tato para falar. Por exemplo, eu sou um pastor, um tipo de pastor. E eu já vivi coisas na minha vida assim que eu falo, cara, que negócio interessante. Já conversei com pessoas em momentos críticos e consegui, quando saí de uma conversa, a pessoa estava sorrindo. Eu falei, poxa, esse negócio de ser pastor é um negócio interessante. Mas eu só consegui conversar com aquela pessoa porque, pelo menos em alguma dimensão, eu também experimentei a dor que ela sentia. Então eu não fui pesado para essa pessoa. Percebe? Se você não foi ainda experimentado pela dor, não tem possibilidade assim, ou tem muito pouca possibilidade de Deus de fato te usar. Se você não tem um coração quebrantado, fica difícil você conduzir outros para esse quebrantamento. Eu não estou dizendo que é você que vai fazer isso, eu estou dizendo que o Espírito de Deus é que vai te instrumentalizar, mas o seu coração precisa estar quebrantado. Geralmente se diz que um profeta é alguém que fala em nome de Deus. Aí um dia eu aprendi com um judeu chamado Abraham Joshua Heschel, que na verdade é infinitamente mais profundo que isso. Porque só falar em nome de Deus, entre aspas, é fácil. Você chega lá e fala de qualquer jeito, estilo Jonas. Fácil. Agora, quando você tem um coração quebrantado, é diferente. Você quase não consegue não falar com lágrimas nos olhos. Porque um profeta, na verdade, é alguém sobre quem Deus derrama o coração dele. E aí não é que você vai sentir o que Deus sente, porque ninguém consegue sentir o que Deus sente. Mas pelo menos em alguma dimensão você vai sentir ao lado de Deus. Então, com o coração que Deus tem nessa situação e circunstância, você vai manifestar a vontade de Deus. Aí você fala diferente. Eu comecei a aprender isso. Estou no exercício, é um processo. Eu sou um pastor. Falei, uau! Por exemplo, vai num velório. Negócio difícil, irmão. Se eu for num velório, eu não posso fazer mais nada depois. É difícil. Eu não sei como é que vocês lidam com isso, mas para mim é difícil. Morte é um negócio complicado. Por mais que a gente possa usar o eufemismo, é difícil. Porque não é a normalidade do universo. Se você não sentir, pelo menos ao lado de Deus, não há comunicação eficaz. Então, nessa manhã, essa é a palavra do Evangelho para nós. Espero que ela possa reverberar no seu coração e que essa reverberação possa produzir glória para o nome de Deus na manifestação histórica da sua vontade a partir da sua vida em obediência e liberdade. Tá certo? Vamos orar?